Um registro, senhor presidente, que não será longo, mas me senti no dever de fazê-lo pela liderança do meu partido, do PSDB, mas também na condição de seu presidente nacional. Esta semana, dentre tantas semanas turbulentas que o Brasil tem vivido, no momento em que vê a conjugação de uma crise econômica de extrema gravidade, que já se transforma numa crise social, com a fuga dos empregos, com a inflação saindo de controles, com juros na estratosfera, essa crise se encontra também com uma crise moral, talvez de inéditas proporções na história contemporânea desse país. E essa semana, essa segunda-feira, se inicia, senhor presidente, com o anúncio, com a divulgação da sentença proferida pelo juiz Moro, no Paraná, que pela primeira vez condena um agente político em todo esse processo que costumou se chamar do Petrolão, que nada mais foi do que a institucionalização de um processo de corrupção na maior empresa brasileira, que além de enriquecimentos pessoais específicos que essa operação desvenda, na verdade, tinha como objetivo maior a manutenção desse grupo político que ainda hoje comanda o Brasil no poder. Fosse só a sentença que condena a 15 anos o senhor João Vacari Neto, e confesso, senhor presidente, senhores senadores, que isso não me traz, senhor senador Eumano, qualquer alegria pessoal, no momento em que a gente vê o cidadão ali, de alguma forma, punido, a ele, a sua família, aqueles que estão no seu entorno, até porque vejo no senhor João Vacari apenas um elemento, uma peça de uma enorme engrenagem que se construiu e se institucionalizou no Brasil ao longo desses últimos anos. Mas fosse apenas a sentença que o condena a 15 anos de prisão, talvez não fosse motivo suficiente para que eu viesse aqui a essa tribuna, senador Cristóvão. Mas algo na sentença do juiz Moro me chamou a atenção. E por ser tão pedagógico para aqueles que acompanham os trabalhos do Congresso Nacional, e em especial para aqueles que aqui atuam, fiz questão de deixar registrado nos anais dessa casa um trecho da sua sentença, que, na verdade, toca naquilo que, a meu ver, é mais essencial, é mais grave, na verdade, no momento em que o Brasil se desnuda e compreende a forma como os setores da vida pública vinham atuando. Porque, na verdade, não é apenas o dinheiro roubado. Esse, de alguma forma, pode ser, inclusive, recuperado. Mas o que roubaram, me dizia aqui o senador Cristóvão, e eu ouso repetir essa sua expressão, foi a alma dos brasileiros. Foram valores, foram princípios. E foi mais do que isso, senador Raimundo Lira, a oportunidade de os brasileiros, sem esse tipo de ação ou de pressão, poderem ter escolhido com mais liberdade o seu destino. Diz o juiz Moro, e é isso que gostaria de deixar consignado nos anais do Senado Federal. E passo a ler, ipsilíteres, abrindo aspas para o juiz, no momento em que sentencia há 15 anos o senhor João Vacari Neto. Diz ele, a partir de determinado momento, a prática de crimes de corrupção envolveu o recebimento pelo Partido dos Trabalhadores, com a intermediação do acusado, de pelo menos, estamos falando apenas de uma condenação, de um processo, outros provavelmente virão, de R$4.260.000 de propinas, acertados com a Diretoria de Serviços de Engenharia da Petrobras pelo contrato do consórcio Interpar, o que representa um montante expressivo. Continua o juiz Moro. Consequências também devem ser valoradas negativamente, pois o custo da propina foi repassado à Petrobras através da cobrança de preço superior à estimativa, aliás, propiciado pela corrupção com que a estatal ainda arcou com prejuízo no valor equivalente. Mas é esse texto que passo a ler agora, que, a meu ver, deve ser objeto de enorme reflexão, em especial pelos membros de bem que existem, estou certo, no próprio Partido dos Trabalhadores e não se envolveram nessa estrutura criminosa ali montada. Diz o juiz Moro na sua sentença, mais do que isso, a corrupção gerou impacto no processo político democrático, contaminando com recursos criminosos, o que reputo especialmente reprovável. Talvez seja essa, diz o juiz Moro, mais do que o enriquecimento ilícito dos agentes públicos, o elemento mais reprovável do esquema criminoso da Petrobras. A contaminação da esfera política pela influência do crime com prejuízo ao processo político democrático.
Continua o senhor magistrado: a corrupção com pagamento de propina de milhões de reais e tendo por consequência prejuízo equivalente aos cofres públicos e afetação do processo político democrático merece reprovação especial. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não tenho como deixar de lembrar de um momento importante da última caminhada eleitoral, onde eu próprio tive a oportunidade, de frente a frente, a senhora presidente da República, indagá-la sobre que nível de confiança tinha em relação ao senhor Vaccari, já que as denúncias imputadas a eles eram extremamente graves. O silêncio da presidente soou como uma absolvição precoce ao senhor Vaccari, até porque cargos na máquina federal ele ocupava naquele instante. Faço, portanto, aqui esse alerta, senhor presidente, porque nós estamos ainda no início de um processo traumático, dramático para alguns, mas espero eu, com as bênçãos de Deus, saneador para a vida pública brasileira, porque teremos inexoravelmente, presidente Raimundo Lira, que sair disso como um país melhor, onde os valores sejam resgatados e onde a vida pública volte a ser um instrumento da transformação da vida das pessoas para melhor, e não do enriquecimento de alguns poucos ou do benefício de específicos grupos políticos. E é com essa esperança de que nós sairemos desse processo renovados, é que eu rogo aqui mais uma vez para que as nossas instituições cumpram com o seu papel, e me refiro nesse instante especialmente ao Tribunal de Contas da União, que discute, avalia e certamente votará nas próximas semanas um processo em relação às contas da Presidente da República, onde há denúncia ali de crime de responsabilidade fiscal, ao permitir que os bancos públicos, descumprindo que o seio, a alma da nossa legislação, pudessem financiar o Tesouro Federal, e hoje os custos desse descumprimento da legislação vêm sendo pagos pelo conjunto da sociedade brasileira. Rogo, por outro lado, que o Tribunal Superior Eleitoral cumpra com o seu papel. Não faço aqui antecipação de julgamentos, mas é importante que ele cumpra o seu papel, condenando ou eventualmente absolvendo aqueles sobre quem recaem gravíssimas denúncias de utilização de dinheiro da propina para as eleições últimas que o Brasil viveu. Portanto, é muito importante que nós, brasileiros, acompanhemos com atenção o desdobramento dessas ações. Na última quinta-feira, a eminente ministra Luciana Lócio devolveu o seu voto e achamos que amanhã já poderemos ter, pelo menos, o início da abertura de uma ação de investigação, apenas de investigação, em relação ao conjunto de denúncias que ali chegam. Outras ações estão em curso no Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, garantir que essas instituições funcionem adequadamente é garantir, na verdade, em última instância, o pleno funcionamento da democracia no país. Ouço com muita alegria e extrema honra a palavra de um dos mais qualificados homens públicos desse país, senador Cristóvão Buarque. Muito obrigado, senador Aécio. Eu creio que o seu discurso é muito oportuno trazer aqui ao plenário, trazer aqui à televisão, o parágrafo feito pelo juiz Moro relacionado à corrupção. Lembrando, senador Raimundo, que preside a sessão, que a corrupção tem uma característica que vai além do roubo. O roubo é um crime, o roubo é um absurdo. Tirar dinheiro de um para outro é um crime que deve ser punido. Mas a corrupção é mais que isso. É qualitativamente diferente de que tirar dinheiro de uma pessoa para outra, ou do Estado para uma pessoa. A corrupção é tirar dinheiro do conjunto da sociedade, é um ato de traição. Traição. É como também roubar de uma pessoa amiga seria um roubo com traição. Corrupção é tirar dinheiro do conjunto da sociedade, é tirar dinheiro das crianças, dos doentes, do desenvolvimento do país, como no caso da Petrobras. A gente esquece que essas propinas não são um roubo puro e simples de tirar dinheiro de alguém para outro, senador Elmano. Não, é desapropriar o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Por isso eu lhe dizia aqui antes, é tocar na alma do povo. A corrupção
tocou essa aí na alma da nação brasileira, porque além de tirar dinheiro que é da sociedade, que é do país, que é do seu futuro, que é da sua construção, ainda matou os sonhos dos que acreditavam no projeto daqueles que se elegeram prometendo acabar com a corrupção que já existia antes. De vez em quando eu vejo alguém dizendo, mas corrupção sempre houve. Eu disse, mas tem uma diferença. O PT se elegeu prometendo acabar, prometendo que era diferente. E, no fim, a diferença foi no tamanho. A diferença foi no lugar onde essa corrupção foi feita. Por isso, tão importante essa fala, esse parecer do juiz e a sua ação de trazer aqui e ler para nós. Eu queria que as crianças do Brasil, que os adolescentes, que os jovens, lessem esse parágrafo do juiz Moro, para saber a diferença entre roubo e corrupção. Roubo é grave, crime, coisa de bandido. Mas corrupção é mais que isso, é roubo do futuro do país, é roubo da sociedade, é roubo das crianças, dos pobres, dos doentes, e é roubo da alma do povo. Por isso, o juiz Moro já está na história do Brasil, por gestos como esse. E eu lhe parabenizo por trazer e ler aqui para nós essa expressão desse grande brasileiro, esse sim, o juiz Moro. Agradeço a Vossa Excelência, cuja parte certamente traz luzes a esse tema e, sem dúvida alguma, senador Cristóvão, engrandece esse meu despretensioso pronunciamento, mas Vossa Excelência coloca com absoluta correção o sentido maior do que a corrupção. Ela está tirando, senador Cristóvão, é a esperança, o futuro dessas crianças que Vossa Excelência agora me mostrava, essas crianças impedidas de ter uma educação de melhor qualidade, a quem foi prometido um futuro melhor desde o início do governo do presidente Lula, e Vossa Excelência aqui, nesse belo levantamento, mostrava o presidente Lula se comprometendo de alguma forma, mesmo que com a sua presença física apenas, a melhorar a qualidade da educação dessas crianças, e o que nós estamos assistindo ao longo dos últimos anos é recursos que deveriam estar sendo investidos na educação, na saúde de melhor qualidade, drenados na vala da corrupção. Mas traz o juiz Moro, senhores senadores, senador Capiberibe, um alerta extremamente grave, porque se esse roubo da alma que se refere o senador Cristóvão, quando as pessoas passam a não acreditar, não confiar, não ter esperanças na atuação política ocorre, ele ainda se agrava mais, ou as suas consequências são ainda maiores, no momento, como alerta o juiz Moro, quando o recurso da corrupção é drenado para interferir no processo político e democrático do país. Portanto, felizmente, apesar de tudo isso, o que nós estamos assistindo são as nossas instituições funcionando na sua inteireza, com independência, com altivez e não poucas vezes com coragem, como vem acontecendo com o Ministério Público Federal, como vem acontecendo com os nossos tribunais, em especial agora a Corte de Contas ou o Tribunal Superior Eleitoral, como vem acontecendo com a Polícia Federal. Repito, senhoras e senhores senadores, para encerrar, não faço aqui pré-julgamento, mas garantir a democracia, fortalecê-la, é permitir que as nossas instituições funcionem como vêm funcionando, sem qualquer tipo de constrangimento, venha de onde vier. Golpe, eu disse recentemente, repito aqui da tribuna dessa casa, até porque essa tem sido uma tentativa recorrente daqueles que, sem mais condições de explicar à sociedade brasileira tantos desatinos, tantas irresponsabilidades, acusam uma ação legítima das oposições de denunciar, de condenar e de cobrar de uma atuação golpista. Não somos golpistas, senhor presidente. Ao contrário, temos e teremos sempre como nosso limite e o nosso norte a Constituição, que ajudamos a escrever e que assinamos com enorme orgulho. Disse recentemente e repito mais uma vez, golpe ou atalho para se chegar ao poder, para repetir a expressão da senhora Presidente da República, é permitir que a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, seja descumprida, com objetivo eminentemente eleitoral. Atalho e golpe é permitir
que o dinheiro da propina possa alimentar caixas de campanha eleitoral. E encerro dizendo, senador Cristóvão, que o que eu mais lamento é que não foram poucas as oportunidades que o governante de plantão teve de encerrar com esse processo. As denúncias vinham, não das oposições apenas, mas vinham de todas as áreas, da imprensa, de alguns tribunais mesmo, né, de juristas renomados, de agentes políticos até no campo governista, mas nada. Assistimos na campanha eleitoral a um distanciamento absolutamente estratégico de tudo que pudesse contaminar o processo que estava em curso. Pois bem, venceram as eleições, é verdade, mas o que nós temos hoje é um governo sitiado, um governo que não pode olhar nos olhos daqueles que o elegeu, porque faltou com a verdade durante a campanha eleitoral e roubou, meu caríssimo senador Cristóvão, aquilo que nós temos, como disse Vossa Excelência, de mais valioso, a nossa alma e a nossa confiança no futuro. Muito obrigado.